É com muito prazer que a ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, dá início a mais um ciclo de palestras. Nesta edição, o tema Vício em Games e Saúde Mental na Infância e Adolescência. Solicitamos que mantenham os áudios e câmeras desligados. Todas as dúvidas e contribuições devem serem encaminhadas por meio do chat. Informamos que os certificados ficarão disponíveis por meio do login na Simpla em até 7 dias. Nesta edição de 2022, contamos com a parceria da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Contamos com o apoio do Colégio Sinodal Tramandaí e do Colégio Espírito Santo de Canoas. E contamos com o patrocínio de Ensina Mais Porto Alegre Boa Vista e Ludic English School. E temos muitas novidades para os que estão assistindo nesse evento. A Ensina Mais Porto Alegre Boa Vista está nos presenteando com 5 vouchers VIP para aula experimental de robótica educacional e 5 vouchers VIP para avaliação pedagógica que serão sorteados entre os inscritos que estão prestigiando este evento ao vivo. O resultado será divulgado em nosso Instagram, @ANRIGSOficial, amanhã. Nos sigam para mais informações. A Ludic English School está nos presenteando com uma aula experimental gratuita para os 100 primeiros participantes que comparecerem à escola até o dia 20 de abril. E informarem que participaram do ciclo de palestras. Além de R$300 de desconto para os 20 primeiros participantes que fecharem matrículas neste mesmo período. Não é novidade para pais, mães e tutores que os mais jovens podem passar horas em frente às telas. E com o distanciamento social, as crianças e os adolescentes buscam ainda mais os jogos virtuais como forma de lazer. Mas como podemos identificar o limite entre o que é diversão e o que é dependência? Para conversar conosco sobre a relação entre o vício em games e a saúde mental das crianças e adolescentes, temos os especialistas Daniel Spritzer, psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência e coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas, e Dr. Josemar Marquesan, neurologista infantil e doutor em saúde da criança e do adolescente pela URGS. Antes de passarmos a palavra aos nossos palestrantes da noite, convidamos o diretor do Núcleo Técnico-Científico da ANRIGS, Dr. Guilherme Napp, para dar boas-vindas aos nossos convidados. Boa noite, Dr. Guilherme. Boa noite. É com grande satisfação que a gente inicia mais um ciclo de palestras da Associação Médica do Rio Grande do Sul. O ciclo, então... Ainda não está habilitada, perdão, doutor. Agora sim. Acho que ela foi e voltou. Agora foi. Então, como eu ia falando, o ciclo é uma atividade científica e de educação para a saúde, destinada à população em geral, não somente ao nosso público médico, e já é um evento tradicional da nossa associação. Com a pandemia, a gente mudou para o formato online, mas a gente não perdeu a essência de prestar informações embasadas em evidências científicas para toda a comunidade. O assunto que vai ser abordado hoje, o vício em eletrônicos, especialmente em jogos eletrônicos, não é propriamente novo, né? Mas com a pandemia ganhou novo interesse, uma vez que as medidas de distanciamento e as aulas online aumentaram o tempo de exposição a telas em todas as idades, mas para crianças isso foi mais acentuado. Além disso, né, os pais em home office, trabalhando em casa, também acabaram permitindo que a maior exposição dos seus filhos aos dispositivos, né, para manter distraído enquanto trabalhavam. E outro fator que periodicamente aumenta o interesse no assunto é e acaba sendo exaustivamente explorado pela imprensa, são eventos trágicos, como aquele que aconteceu em Patos, na Paraíba, né? E a gente vai tentar saber se isso pode ter alguma relação com jogos, com vício em jogos, ou mesmo se situações assim podem ser prevenidas. A gente vai tentar entender como o uso de eletrônicos, em especial os jogos, pode mexer com o cérebro ainda em formação, como é que funciona a adição, como identificar e qual é o mecanismo,
qual a semelhança e diferença com outros vícios, e esse tipo de dependência pode acabar predispondo a outras dependências ou comportamentos indesejados. Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, a Associação de Psiquiatria e a Sociedade de Pediatria, a todo o público que está assistindo, em especial aos nossos palestrantes, que têm vasta experiência no assunto. De imediato, eu passo a palavra ao Dr. Daniel, ao Dr. Josemar, para começar a nossa atividade. Muito obrigada, doutor Guilherme. Agora eu apresento os nossos palestrantes. Dr. Daniel Spritzer, psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência, mestre e doutorando em psiquiatria e ciência do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas, professor do programa de residência em psiquiatria do Hospital Psiquiátrico São Pedro, e Dr. Josemar Marquesan, neurologista infantil e neurofisiologista clínico, mestre e doutor em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professor do Departamento de Pediatria da UFSPA. Convidamos agora o Dr. Josemar Marquesan para iniciar sua palestra na noite de hoje. Boa noite, Dr. Josemar. Boa noite a todos. Vou colocar minha apresentação aqui. Só me confirma, por favor, se está bem visível. Baixa lá, filho. Deixa eu ver para tentar. Não tem. Bem, perfeito? Tranquilo? Perfeito. Então, eu gostaria de começar agradecendo a RIGS e a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul pelo convite, ainda mais para conversar sobre um assunto tão em voga e atual e interessante para nossas crianças. Muito comum a gente receber essa queixa no consultório, né, e até na conversa entre amigos, né, meu filho está viciado em computador, meu filho está viciado em videogame, né, está amarrado por isso, só quer passar na frente das telas. Essa ideia do vício em videogame, vício em jogos, em transtorno de jogos na internet, ela não é tão recente, assim, ela já surgiu lá em 2013, no DSM-5, com alguns critérios diagnósticos que poderia ser definido como o transtorno de jogos, né, mas ainda com uma condição para estudo, tá? Agora, nesse ano, com uma publicação do CID-11, né, e essa classificação nova de doenças, isso veio à tona de novo, porque no CID-11 isso se mostrou de uma forma mais consolidada, né? Então, com critérios específicos para classificar crianças e adultos e adolescentes como tendo transtorno do uso de videogame, né? Tem uma questão muito importante nisso, que são critérios muito específicos, tá? E que estão associados a profundo sofrimento, tá? E levam a prejuízos também profundos em vários aspectos da vida. Nesse sentido, assim, a gente vai ver que a maioria das crianças não consegue entrar, não apresenta o que a gente vai chamar de transtorno do uso de videogame, né? Então, a minha ideia na minha palestra é não falar exatamente da criança que tem o transtorno de uso do videogame, né? Mas sim conversar com vocês daquelas crianças que não têm o transtorno, mas o que o videogame, o que a tela age sobre essas crianças, né? E como influenciar essas crianças e que sinais de risco e sinais de alerta eu tenho que ter nessas crianças que possam me sugerir que elas possam evoluir, então, com esse transtorno de uso de videogame, né? E depois, na próxima palestra, o Dr. Daniel vai entrar mais aprofundado, especificamente no transtorno de uso de videogame, tá? Uma questão que todo mundo deseja, né, que a gente diga videogame é ruim, videogame é bom, né? Uma dicotomia, assim, sim ou não, bem ou mal, né? E na verdade, não é tão simples assim, né? Nos últimos 30 anos, 20 anos, se tem estudado muito sobre essa influência dos hábitos de tela e de games nas crianças, e a gente não consegue definir ainda se isso é
bom ou é ruim, né? O que eu vou dizer nesse início de palestra no final é que depende, não é dicotômico, nem bem, nem mal, mas depende de uma série de fatores da criança, do ambiente dessa criança, da forma com que ela joga, tempo, de como essa criança interage com esse meio eletrônico. Então, para mim decidir e também poder afirmar que tipo de influência esse videogame, essa tela tem na criança, existe N fatores que devem ser levados em conta. Então, eu não consigo afirmar se é bom ou ruim, ajuda no desenvolvimento, atrapalha o desenvolvimento. Depende de N fatores. Tá? A gente sabe, através dos estudos, que existem, sim, alguns fatores que nos predispõem, aumentam o risco das crianças terem transtorno de jogos. Né? Tem um estudo bem recente, agora de 2019, publicado numa revista argentina, que, apesar de ter sido um estudo turco, né, o que ele associou, assim, o que aumenta o risco da minha criança, do meu adolescente, ter transtorno de jogo, né? Ser do sexo masculino, ser obeso, usar a mídia social também está associado ao aumento do risco de transtorno de jogo, então usar Facebook, TikTok, né? Ter o console do jogo em casa, então ter acesso maior a esse console e poder jogar a hora que quiser. Crianças que jogam online têm mais risco, multiplayer tem mais risco, e alguns tipos de jogos específicos, principalmente de estratégia de guerra, também estão associados a maior risco de desenvolver, induzir esse transtorno nas crianças. Então, voltando, depende muito de vários fatores interligados e se contrabalançando, interagindo para nos ajudar a pensar se esse videogame é bom ou se esse videogame é ruim, se essa tela é boa ou se essa tela é ruim. Tá? Nesse sentido, eu pensei em elencar 4 tópicos que me vêm na cabeça até como pai. Né? Primeiro, quanto tempo minhas filhas podem ficar no jogo, na tela? Esse jogo atrapalha a vida delas no aspecto social, de formar amizades, vai gerar isolamento. Alguns jogos vão fazer com que minhas filhas, que elas se tornem mais violentas, mais agressivas, e elas jogarem, diminui a atividade física, aumenta o risco de obesidade. Então, rapidamente eu vou tentar pincelar cada um desses itens. Tá? Um estudo americano de 2015 mostra que crianças, adolescentes de 13 a 18 ficam em média 6,5 horas por dia na frente de telas. Tá? E crianças menores em torno de 4,5. Então, é uma grande quantidade de horas de tela. O que é interessante, esse estudo foi refeito em 2019 e mostrou uma pequena mudança de perfil. Antes, as crianças ficavam todo esse tempo na frente de TV e jogando videogame. Em 2019, se viu um transladar. Elas acabaram tendo preferência e ficam muito mais no smartphone, vendo vídeos do YouTube, que é uma certa mudança no perfil. E uma coisa que é chamativa nesse estudo de 2019 é que crianças de baixa renda acabam ficando 2 horas a mais por dia na frente das telas do que crianças de renda mais alta. Provavelmente, a gente acredita que é associado a uma menor exposição a novos ambientes e oportunidades. Tá, mas, Jamar, mas quanto que uma criança pode ficar na frente de uma tela jogando videogame por dia que seria considerado adequado? Tá? A Sociedade de Pediatria recomenda que crianças até os 2 anos não sejam expostas a nenhum tipo de tela, inclusive de forma passiva. Então, até os 2 anos, nada. Tá? Crianças dos 2 aos 5, a gente pode ser um pouco mais liberto, em torno de 1 hora por dia, com supervisão do responsável. De 6 aos 10 anos, se admite o que seria adequado de 1 a 2 horas por dia, também com supervisão. E adolescentes, então a gente tem uma liberdade maior, eles poderiam ficar de 2 a 3 horas por dia na frente de telas como um todo, incluindo celular, TV, videogames. Tá? Uma coisa interessante é que se fala, não se permite de maneira nenhuma que a criança fique jogando, vire à noite jogando videogame. Os pais também perguntam, José Mário, jogar muito videogame atrapalha sono? Atrapalha, tá? Isso parece estar bem consolidado. Crianças que jogam muito dormem pior, e principalmente porque elas trocam tempo de sono por jogar, tá? Então, são crianças que vão dormir mais tarde e têm menos horas de sono.
E a gente sabe que na infância sono é saúde, né? Criança que não dorme, criança que não descansa, outro dia está mais cansada, irritada, tem alteração de comportamento, tem piora do desempenho escolar. Então, sim, o excesso de telas traz um prejuízo, né, no sono e acaba repercutindo no dia a dia da criança. Voltando então para aquela questão daqueles limites que a gente tem que tentar controlar do uso de videogames e telas por dia nessas crianças. Tá? Josemar, criança que joga videogame é mais isolada? Depende, né? Tem vários estudos mostrando que alguns videogames, alguns jogos cooperativos, na verdade, estimulam e ajudam no desenvolvimento de habilidades de cooperação, comunicação e amizade, né? Que são comportamentos muito sociais, né? E que, na verdade, o que mais... Perdão? Achei que eu estava falando alguma coisa errada. Na verdade, o que mais nos induziria a um isolamento social seriam questões mais da criança, né? Por que que essa criança joga? Ela tem uma obsessão, ela tem alguma questão de escapar, um escapismo, então eu já tenho uma depressão, já tenho uma patologia de base, eu fujo para o videogame, eu preciso me realizar através desse videogame. Nesses estudos parece que sim, ele poderia favorecer, ser um instrumento que essa criança utiliza para fugir. Mas, lembra que eu falei dos múltiplos aspectos? Muitos trabalhos, muitos videogames, muitos jogos, na verdade, até facilitariam essa questão de interação das crianças e facilitariam essa cooperação, né? Esse trabalho aqui é interessante, é mais antiguinho, 2017, mas mostra que alguns jogos, por exemplo, poderiam sim facilitar a comunicação, facilitar a cooperação, né? A criança, quando joga, ela pode, alguns jogos, determinar o que ela quer fazer na vida dela, dentro daquele jogo, então, satisfazeria alguns sentimentos de autodeterminação. Então, poderia, então, alguns jogos nos ajudar a ter um bem-estar psicológico, facilitar as questões sociais, né? Se falou muito bem da pandemia, a gente sabe que as crianças, adolescentes, as famílias ficaram presas, e sim, a pandemia teve um efeito negativo. Então, esse trabalho é interessante aqui, nos mostra que sim, né, que devido ao confinamento, as crianças ficarem presas, durante a pandemia, houve um aumento de pontuação nessa pesquisa na média de risco e de sintomas de vício em videogame durante a pandemia. Então, na pandemia, as telas de videogame, sim, trouxeram efeitos maléficos para essas crianças. Mas existem outros estudos, por exemplo, esse aqui, que é um estudo italiano, que foi um dos primeiros lugares onde a pandemia foi muito ruim, mostrou, na verdade, que o videogame ajudou algumas crianças que estavam isoladas a reduzir estresse, a melhorar a ansiedade e ajudou até a socializar através do ambiente virtual, facilitando com que elas enfrentassem, então, esse período crítico. Então, volto a dizer para vocês, foi bom ou foi ruim? Depende, né? Josemar, violência. Videogame piora a violência? Tem muita divergência e é um dos assuntos que são mais estudados, tá? Então, existem meta-análises, que são estudos muito bem desenhados, que falam que sim, e outros não têm tanta certeza. Em 2017, a Sociedade de Psicologia Americana disse, olha só, nós temos que resolver isso, vamos revisar. Então, foi feito um grande estudo de revisão, e nesse estudo, então, sugere que sim, tá? Parece que crianças que são expostas a jogos violentos, agressivos, têm mais agressividade, tá? Principalmente o que eles chamam de dessensibilização da agressão, isto é, a criança banaliza. Tem um trabalho bem interessante que eles fizeram o quê? Crianças jogando videogames agressivos, não agressivos, e acontecia uma briga para o lado de fora da sala que a criança estava jogando. As crianças que jogavam jogos agressivos demoraram mais para perceber a briga, demoraram mais para ajudar a pessoa que estava sofrendo, a vítima, e também, quando foram contar o que aconteceu, contaram de uma forma não tão grave, como se aquilo lá fosse quase que normal. Então, dessensibilizou, ela achou normal aquele tipo de violência, tá? Então, a priori, sim, poderia aumentar a agressividade, mas nenhum estudo nos diz assim, ó, aumenta a agressividade, mas não aumenta crime. Então, não dá para dizer também que esses jogos são que fazem a criança ou adolescente cometer um crime, uma coisa que ultrapassa a lei, que ultrapassa um nível de um limiar, assim, como um assassinato, um furto, tá? E como eu disse, os estudos se contradizem. Tem estudos que acham que
que existe muito viés nisso e que, na verdade, o que faz, o que leva essa criança exposta a esse videogame agressivo a ser mais violenta, ser mais agressiva, são um contexto do ambiente dela, de questões psíquicas dela, tá? Desse contexto fora do jogo. Então, na verdade, o jogo não é um gatilho, é uma criança que naturalmente tinha tendências e que procurou esse tipo de jogo e depois externalizou isso em outro momento, tá? E uma coisa que é interessante sobre o que eu falei anteriormente de cooperação, mesmo em jogos agressivos, que tem violência, quando tu bota a cooperação, isso baixa a agressividade e melhora a interação social. Então, tem esse viés que pode ajudar em outros aspectos. Tá? Então, uma coisa que a gente recomenda muito e que é fácil de fazer, né? Então, entra lá, agora estava muito na moda por causa de um filme, essa questão da classificação indicativa. Então, o teu filho vai jogar um jogo, olha se ele é para a idade dele, né? Consulta lá no Ministério da Justiça, todos estão registrados lá. Inclusive, Zamara, a gente sabe que tem muito jogo que as crianças utilizam que não são brasileiros, estão no exterior, em sites externos. A gente pode usar, então, essa mesma classificação indicativa americana, é só botar no Google, tu vai achar o site, ou a europeia. Então, tu pode ter uma noção se esse jogo está adequado ou não para a idade, desenvolvimento e características do teu filho. Tá? Josemar, criança que joga muito videogame é mais obesa? Muito, talvez sim. Mas crianças que jogam videogame são mais obesas, fazem menos atividade física? Não sei, tá? Esse é um trabalho bem grande também, agora de 2020, tá? Revisou 26 outros estudos. E teve uma tendência, olha só, 53% dos trabalhos não correlacionaram jogar videogame com obesidade. Então, 47% correlacionaram que sim. Uma coisa que é interessante, né, é que quando a gente fala de atividade física e videogame, levantam sempre assim a questão daqueles exergames, aqueles videogames que têm exercício físico, né? E daí sim, parece que esses tipos, entrando de novo no que a gente está falando específico, depende do tipo de videogame, do tipo de jogo, parecem até benéficos para as crianças no sentido de atividade física. Né? Tem trabalhos mostrando que há melhora de condicionamento físico, capacidade cardíaca, né, a utilização de oxigênio em crianças que usam esses tipos de videogame. Né? Inclusive, assim, trabalhos que mostram que alguns exercícios feitos nesses videogames dão até mais prazer e mais sensação de autorrealização do que exercícios comuns e do dia a dia, né? E eles associam muito isso, que no exergame tu tem uma questão de aumentar a dificuldade e a criança tem os seus limites questionados e isso vai num crescente de estímulo e a criança tem maior motivação para se manter fazendo, tá? Claro, todos esses dados que eu estou falando para vocês são dados que ainda são dúbios, precisam de mais estudos. Então, Josemar, assim, eu tenho pouco tempo, né? No fim, o videogame faz bem para a criança, o videogame faz mal para a criança? Depende. Depende do que videogame a gente está falando, de que jogo a gente está falando, de que idade a gente está falando, qual o perfil dessa criança, como é que são os pais dessa criança, que cultura ela está inserida. A gente precisa analisar tudo isso para avaliar verdadeiramente o impacto do videogame, da tela na criança. Tá? Lógico, existem alguns sinais de alerta que depois, o doutor Daniel vai falar melhor, que nos falam, olha, nós estamos passando um limite do jogo, nós estamos passando um limite de uso de tela, né? Um dos mais clássicos é o declínio acadêmico, então uma criança que vinha bem, que começa a ir mal, ter baixa nota, não querer ir para a escola, criança que começa a ter alteração de sono, então não quer dormir, o sono fica mais agitado, né? O sono piora a qualidade, fica excessivamente cansado durante o dia e não quer dormir de noite para jogar, acende um alerta para transtorno de jogo, né? Crianças que têm muito mais amigo e atividade, interação no jogo do que na vida real, a gente conversa, não tem amigos, não se encontra, não fala com os amigos da escola, acende uma luz amarela. Uma coisa que eu botei aqui no final, embaixo, assim, é interessante, cuidado. É comum no consultório a criança não saber a diferença entre amigo real e amigo virtual. Eles confundem. Se tu perguntar, eles escrevem exatamente igual. Inclusive, eu tenho pacientes que têm dificuldade de entender o que namorada, que a namorada é virtual. Para eles é exatamente equivalente a uma namorada real que visita, que encosta, que convive. Tá? Então, tem que
perguntar bem direitinho de onde é que são esses amigos, com quem eles têm contato, tá? Nesse contexto, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria nos diz, sabe? Controle parental, né? A família tem que estar presente na vida dessa criança e ajudar ela nessa organização do dia a dia, no uso desses videogames, nessas telas, tá? Então, coisas básicas que eu vou repetir, mas é que, assim, as crianças não podem utilizar videogame sozinhas no quarto, em lugar de sala fechada. Tem que usar cômodo comum da sala. Nesse tempo, a gente vai estar controlando, além da quantidade de uso, que material e que conteúdo essa criança está usando, né? A criança tem que comer sem usar telas. Isso aqui é o dia a dia da gente, né? Ver a criança comendo, vendo tela, né? Prejudica sono, a criança tem que se conectar em 1 ou 2 horas antes de dormir. A luz azul ainda piora a secreção de melatonina, diminui ainda a questão de sono. Então, a criança tem que se ligar horas antes de deitar a tela, né? E a gente tem que oferecer oportunidades para essa criança. Não adianta dizer desliga o videogame, desliga a tela e faz o quê, né? Tem livro para eu ler, tem lugar para eu ir, tu convidou meu amigo para vir aqui. Então, faz parte também dizer não jogue, não use tela, mas o que tu beneficia, o que tu traz? Vamos jogar tabuleiro, nós vamos ir no parque, então tem que oferecer oportunidade para essa criança, tá? Eu sei que é até um pouco pesada essa frase, mas assim, é responsabilidade legal da família saber o que essa criança está assistindo, o que essa criança está jogando, o que ela está transmitindo, tá? Esses dias eu vi no jornal de um adolescente de 17 anos que a Polícia Federal bateu na casa dele porque a mãe achava que ele estava jogando e ele estava vendendo pornografia infantil, e ele dizia que ganhava dinheiro para ela jogando, né? Então, que controle parental esse adolescente de 17 anos tinha que chegou a esse ponto, né? Então, assumindo então a nossa responsabilidade como pais, como cuidadores, né? E por último, já para não passar do meu tempo, se eu já não passei, existem vários estudos para a gente ver a dificuldade, né, de falar desse assunto, que mostram que crianças que jogam videogame poderiam ter maior risco de desenvolver TDAH, né? Então, tem estudos clássicos, assim, que crianças que jogam têm mais TDAH. No ano de 2020, pela primeira vez, um videogame foi liberado como tratamento pela FDA, né? Então, esse videogame, ele mostrou em estudo controlado que jogá-lo aumenta a atenção, e ele pode ser usado para crianças com TDAH. Então, de que jogo eu estou falando? Então, eu digo, alguns jogos podem até favorecer a desatenção, enquanto outros jogos eu vou ajudar a melhorar a atenção dessa criança, né, com prescrição médica de jogar tantas horas por dia do videogame durante alguns meses para melhorar a atenção, tá? Era basicamente isso que eu queria falar, eu vou estar à disposição depois para perguntas, né? Muito obrigado, esse é o meu contato. Muito obrigada, doutor Josemar. E lembrando, né, que todos podem enviar as suas dúvidas e contribuições por meio do chat. E agora nós convidamos o doutor Daniel Spritzer para iniciar a sua palestra. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer assim, a MRIGS, né, pela organização dessa atividade, por toda a divulgação que teve, né, e agradecer ao Josemar, né, por ter facilitado muito o meu trabalho já, né, trazendo uma série de informações super relevantes sobre justamente o uso diário, o uso normal assim, das telas, que é o que acaba acontecendo na casa de todas as pessoas e os cuidados que a gente tem que ter com isso, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre realmente quando esse uso acaba sendo mais problemático, né, a ponto de a gente falar, então, que pode se tratar de um comportamento de dependência. Tá? Bom, então eu, mais ou menos como um jogo também, eu dividi essa apresentação em 4 momentos para falar de algumas coisas que eu acho que são essenciais assim, para a gente começar a pensar sobre isso. E realmente, né, para a gente começar a se debruçar sobre esse assunto, tem algumas coisas que acho que realmente não podem faltar, né? Em primeiro lugar,
a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de tentar tanto estudar esse assunto como de conversar com adolescentes e com qualquer outra pessoa que joga, né, para não colocar essas novas tecnologias, ou aqui no caso especificamente os jogos, num pelotão de fuzilamento, achando que eles são a causa, né, de todas as desgraças que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia e de todos os problemas que esses jovens acabam enfrentando na vida, né? Como se não existisse guerra antes do Call of Duty, terrorismo antes do Counter-Strike, enfim, agressividade, roubos antes do GTA, né? Na verdade, viver nunca foi fácil, né? Continua não sendo uma tarefa simples, né? E tem épocas específicas da vida que isso acaba sendo ainda mais complicado. E o ser humano acaba utilizando todos os recursos que ele tem disponíveis ao seu alcance para tentar tornar esse sofrimento um pouco menos intenso. E uma outra coisa, né, que acho que é fundamental é a gente cuidar com a nossa preocupação geralmente exagerada e infundada de que as novas gerações vão colocar tudo que a gente tem, tudo que se construiu no mundo a perder, né? A gente tende a achar, né, que a humanidade vem evoluindo até chegar nesse momento em que a gente está agora, nós adultos, né, e que as próximas gerações realmente vão fazer as coisas de um jeito muito pior, né? É interessante pensar que isso sempre aconteceu, esse fenômeno sempre aconteceu, e só significa que a gente está ficando mais velho, não significa que realmente o risco disso acontecer seja maior. Enfim, agora indo para a segunda fase, que eu chamei de treinando empatia, a ideia é falar um pouquinho sobre o que atrai as pessoas para os jogos, porque isso é fundamental para a gente conseguir entender o que elas sentem e por que elas acabam, em alguns momentos, usando de uma maneira um pouco mais intensa, né? Então, os jogos são hoje uma das principais atividades de lazer, né, de crianças, adolescentes e adultos também, né, em quase todos os países do mundo, né? E eles trazem uma série de sentimentos, né, uma série de sensações, de efeitos que são muito prazerosos, né? E, na verdade, é isso que a gente tem que tentar entender, né? O que a pessoa que está jogando sente quando está jogando, né? E por que ela busca o jogo, o que ela tem de mais interessante, de positivo quando ela está jogando. Porque é isso que vai nos dar uma pista para tentar entender esse comportamento e depois conseguir ajudar no que, quando esse uso for muito excessivo, né? Ninguém joga porque é ruim, ninguém joga para poder ir mal na escola, ninguém joga porque está a fim de ficar sem dormir, né? As pessoas jogam realmente porque é prazeroso, né? E além disso, como o Josemar também comentou, existe uma série de benefícios muito bem descritos já na literatura científica, né, em relação aos jogos, assim, né? Tanto em termos de efeitos positivos cognitivos, né, intelectuais, assim, como também em termos de socialização, em termos de desenvolvimento de uma série de habilidades. E, claro, como o Josemar também comentou, os jogos são até cada vez mais utilizados em tratamentos médicos, inclusive, né? Então, assim, as pessoas jogam porque jogar é muito interessante, porque faz as pessoas realmente se sentirem melhor, né? Mais animadas, mais alegres, mais felizes, né? Além disso, o jogo estimula muito a socialização, né? Acho que durante esses anos de pandemia foi uma das principais formas de interação também de crianças e adolescentes, né? Estimula muito a criatividade, tanto quanto jogos não digitais, né? E aqui, super interessante a gente pensar, assim, jogos de tiro em primeira pessoa, né, que geralmente são muito relacionados a comportamento agressivo, principalmente pela imprensa, né, acabam trazendo para os jogadores, quando esse uso é moderado, não é tão intenso assim, uma melhora na capacidade atencional e uma melhora também de orientação espacial,
que persiste um tempo depois que a pessoa para de jogar e que se observa, inclusive, quando a pessoa está fazendo outras atividades que não relacionadas ao jogo, né? Jogos, por exemplo, como os MMORPG, onde a pessoa cria um personagem, desenvolve ele no mundo persistente, desenvolvendo uma série de tarefas e junto com outros jogadores, assim, estão relacionados a uma melhor capacidade de solução de problemas e também a uma melhora no desempenho escolar. Então, partindo desse princípio, né, que os jogos não são a causa de todos os problemas que a gente tem hoje em dia no mundo e que eles podem trazer uma série de benefícios para os jogadores, quando que, na verdade, a gente acaba vendo, né, percebendo esse problema e como que a gente diagnostica isso, né? Então, assim, é um clássico, né, da história da humanidade, principalmente na história do ser humano com qualquer tipo de tecnologia que ele desenvolve ou encontra, né, que ele consegue fazer um uso para criar coisas incríveis, né, para melhorar muito a sua qualidade de vida, mas também consegue fazer grandes bobagens assim, com a tecnologia que ele tem na mão. Tá? Então, quando a gente está falando de tecnologia digital, esse paradigma não é tão diferente assim. Tá? O uso problemático de jogos, ele é o subtipo, né, de uso problemático de tecnologia ou de dependência de tecnologia mais estudado, né, tanto que, até como o Josemar falou, em 2013 ele já entrou na classificação ainda extraoficial, né, não oficial, do diagnóstico, do Manual Diagnóstico e Estatístico da Academia Americana de Psiquiatria, né? E ele acaba acontecendo realmente, assim, né, em situações muito extremas, quando o uso acaba realmente assumindo um lugar muito importante na vida da pessoa. E é isso que a gente vai falar, então, agora um pouquinho melhor. Então, a literatura, né, em relação a jogos digitais, o uso problemático de jogos foi crescendo bastante, né, e hoje a gente tem evidências de que realmente, assim, isso é um comportamento que pode trazer efeitos negativos, assim, em termos de saúde pública, né, e com base em todas essas evidências, né, a Organização Mundial de Saúde, agora quando lançou, né, oficializou a CID-11, mas é um projeto que já vem acontecendo desde 2014, incluiu como um diagnóstico oficial, né, o que eles chamaram de gaming disorder, né? Ainda não tem uma tradução oficial para o português, né? A gente vê o pessoal falando em transtorno do jogo, né, em transtorno do videogame. Na verdade, eu acho que a ideia aqui, né, se eu fosse chutar também uma tradução, seria transtorno do jogar, né? Porque acho que a questão o problema não está no jogo especificamente, o problema também não está só na pessoa, mas está nessa interação que acontece entre os dois. Bom, mas vamos ver então como é que é esse diagnóstico através da classificação internacional de doenças. Para que isso aconteça, né, a pessoa tem que ter um padrão de jogo, né, que é persistente ou recorrente e que tem que ter uma duração de pelo menos 12 meses. Né, e o objetivo disso realmente é estabelecer um diagnóstico mais conservador, que realmente não rotule, né, pessoas que daqui a pouco entram de férias e aí começam a jogar um pouco mais, né, mas depois voltam ao seu padrão normal de uso. Né? E além dessa questão da duração e da persistência, né, desse padrão, a gente tem 3 sintomas ou 3 critérios que são obrigatórios para a gente poder fazer o diagnóstico. Tá? Um deles é a perda de controle sobre o jogo. Né? Então, a pessoa não consegue controlar a hora que ela vai começar a jogar, não consegue controlar a duração, a intensidade do jogo, não consegue parar de jogar na hora que ela tem que fazer outras atividades. Não? O jogo vira prioridade na vida da pessoa, então ela deixa de fazer outras coisas para poder ficar jogando mais tempo, e não só outras atividades de lazer ou outros hobbies, mas atividades essenciais, né, como a pessoa deixa de dormir, deixa de estudar, deixa de cuidar da saúde, da higiene. Né?
E uma coisa essencial é que esse padrão de comportamento ele persiste, ele continua apesar da ocorrência de um prejuízo significativo em decorrência do comportamento, do envolvimento com o jogo, tá? Então, para a gente fazer um diagnóstico a partir desses critérios da CID-11, a gente tem que ter esses 3 critérios obrigatoriamente, né? O prejuízo é fundamental, né? Ainda mais se a gente está pensando num transtorno mental, porque é muito estranho a gente pensar num transtorno mental, dizer que algo é realmente uma doença, se ela não traz prejuízo, né? Então é fundamental que a gente identifique o prejuízo, né, na prática, e geralmente ele costuma acontecer nessas 4 principais áreas, assim. O primeiro, né, muitas vezes é o prejuízo inicial que se tem, já é na esfera escolar, né, e às vezes os professores são os primeiros a perceber que tem alguma coisa diferente com aquela criança, com aquele adolescente, né, e poder investigar o assunto. Na esfera social, que a gente vê uma questão, muitas vezes, de isolamento, de restrição, né, nas amizades. Em termos familiares, muitas brigas, muitas dificuldades até de colocação de limites em função do comportamento mais intenso de jogo, né? E na saúde, como o Josemar falou super bem, assim, o que a gente acaba vendo, né, acho que o que vale também destacar mais são alterações de sono, né, em decorrência desse uso excessivo, e também alterações alimentares, assim, ou aumento de peso, ou até diminuição de peso às vezes, também muito por má alimentação, para não perder tempo e poder continuar jogando. Então, esse diagnóstico ele tem uma importância muito grande em termos de saúde pública, né? Ele estimula a pesquisa, ele facilita o acesso, né, ao atendimento, ele acaba fazendo com que a gente melhore os nossos instrumentos e os procedimentos diagnósticos, mas eu acho que uma das principais características e qualidades, vantagens, né, desse diagnóstico é que ele faz isso sem patologizar o comportamento normal de jogo, né? E isso se dá principalmente porque o tempo de jogo não entra como um critério para uso problemático, né? Então, claro, é óbvio que assim a gente sabe que uma pessoa que joga muito pouco vai ter um risco mais baixo de ter problemas, uma pessoa que joga mais vai ter um risco maior de ter problemas, mas existe muita gente, né, um grupo bem significativo que joga bastante, joga por muitas horas por dia, né, e acaba não tendo prejuízo nenhum em função desse comportamento. Consegue estudar, consegue dormir, consegue fazer atividade física, conviver com os amigos, namorar, e de vez em quando até ficar um pouco com a família, né? Então, esse grupo, assim, a gente chama de autoenvolvimento ou autoengajamento, né? É o que faz com que a gente não possa usar o tempo de jogo como um critério para a doença, né? O critério para o transtorno, para o uso problemático ou dependência. Tá? E quando a gente usa, né, critérios mais um pouco mais rígidos, assim, né, mais científicos, mais rigorosos, para tentar entender, né, qual é a porcentagem da população que acaba sofrendo, né, do uso problemático de jogos, a gente acaba tendo uma média entre ali 1 a 3% da população, e que são números, claro que se a gente for pensar na população geral, é realmente a gente que não acaba mais, mas é um número muito menor do que se achava antes, assim, nas primeiras pesquisas que às vezes falavam em 10, 15, 20% da população, o que realmente não faria muito sentido, né? Bom, e agora, pessoal, eu queria entrar com vocês na 4ª fase, assim, né, desse nosso jogo, que é a ideia de tentar entender um pouquinho mais a fundo, assim, realmente como é que se estrutura esse problema, quais são as características que estão envolvidas e quem realmente tem mais risco, né, de desenvolver o uso problemático de jogo, porque isso vai ser a base para depois a gente poder fazer tanto uma abordagem terapêutica efetiva, como também para desenvolver várias estratégias de prevenção, né, também efetivas. Então, o uso problemático de jogos, né, ele é um problema complexo,
né? Ele não tem uma causa única, né? E geralmente ele acaba sendo uma decorrência de uma soma de fatores, né? Que vão desde fatores ambientais, assim, a gente tem que ter um ambiente mais propício para esse desenvolvimento, eu vou explicar em seguida, junto com fatores de vulnerabilidade individual, né? Somados também aos elementos mais viciantes, assim, mais aditivos dos jogos eletrônicos. Não dá para pensar que o problema é só o jogo, né? Achar que o problema é só o jogo, que se a pessoa não jogar, ela não vai ter risco nenhum de qualquer problema na sua vida, é que nem achar que se a gente tirasse o cobertorzinho do Linus, né, ele passaria a ter uma vida perfeitamente adaptada e funcional e que nem os outros amigos dele. Tá? Então, assim, o que a gente sabe quando que esse uso problemático acaba realmente sendo mais frequente? Né? Ele acaba sendo mais frequente, então, em meninos do que em meninas. As meninas também jogam bastante. A princípio, se a gente estiver falando de uso normal, assim, uso não exagerado, não excessivo, não problemático, as meninas jogam tanto quanto os meninos, mas quando a gente fala de uso problemático, aí sim, os meninos jogam bem mais do que as meninas. Tá? E esse problema começa a aparecer na adolescência e é mais comum, então, entre adolescentes e adultos jovens do que crianças ou adultos mais velhos. Aproximadamente 50%, né, das pessoas que acabam fazendo um uso problemático de jogos têm outros problemas, né, emocionais também associados, né, acontecendo ao mesmo tempo. Não necessariamente como causa, né, às vezes pode até ser consequência, existe uma relação de, como se fosse uma via de mão dupla aí, né, o uso problemático levando a esses problemas, ou esses problemas também como fator de risco para o uso problemático. Então, a gente sempre tem que investigar, né, como é que está a saúde mental dessas crianças, dos adolescentes, dos adultos também, claro. Né? E aí, os principais fatores assim, associados são, e mais frequentemente encontrados, né, em quem tem uso problemático de jogos são depressão, ansiedade social, que é a timidez excessiva, né? E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esses são transtornos que a gente sempre tem que investigar, né? Que frequentemente estão associados também com o uso problemático de games. Um outro fator de risco, né, muito presente também, muito evidente na literatura científica, é a questão do escapismo. O Josemar também falou sobre isso, né? Escapismo, assim, não é, por exemplo, quando a pessoa joga que ela se sente melhor do que ela estava antes, né? Escapismo é quando jogar é a única coisa que a pessoa faz que consegue deixar ela não se sentindo mal, né? Então, é uma pessoa que quando não está jogando está muito desconfortável, ou triste, ansiosa, né? Passando por alguma outra dificuldade, e aí, só quando ela joga que realmente ela consegue esquecer dos problemas. Né? E isso é um fator de risco porque faz a pessoa jogar progressivamente mais e realmente precisar do jogo para se sentir bem. Tá? Outros fatores também que contribuem, né, para isso tem a ver com relacionamento familiar, então, obviamente, isso está relacionado com a possibilidade de prevenção também. Né? Famílias que conseguem conversar de uma maneira mais clara, mais aberta sobre o uso de tecnologia, né, tem menos risco de ter problemas, né, e famílias que têm uma relação mais próxima, mais íntima, mais calorosa, né, ali entre pais e filhos, também tem menos risco, né, de que as crianças, adolescentes acabem fazendo um uso mais excessivo, né, ao contrário de às vezes de pais que são muito mais distantes, frios e que não têm uma relação tão calorosa assim com os filhos. Tá? E como eu tinha falado, assim, também existem alguns fatores de risco que estão relacionados à própria tecnologia, né? Dos inúmeros tipos diferentes de jogos assim, disponíveis, né? Gêneros de jogos, tem alguns que os estudos mostram que estão mais associados a problemas do que outros. Né? Então, os MMORPG, que eu tinha comentado com vocês antes até, como, por exemplo, o World of Warcraft,
os jogos de tiro, né, em primeira pessoa, como o Counter-Strike, e um outro jogo, tipo MOBA, né, que são jogos de equipes, né, que acabam se enfrentando, como o League of Legends, por exemplo, um jogo também muito popular e bastante associado também ao uso problemático de games. Óbvio que mesmo assim, não dá para a gente dizer que qualquer pessoa que jogue esse tipo de jogo vai ter problema. Como eu tinha mostrado antes, é uma minoria das pessoas que vai acabar desenvolvendo um uso problemático mesmo jogando esses jogos. Tá? E acho que, óbvio, né, a questão do Covid, né, realmente do distanciamento social, acabou impactando bastante, né, porque mudou totalmente a rotina das famílias, acabou prejudicando a saúde mental, né, de todo mundo. E aí a gente realmente tem algumas evidências já surgindo, né, também do impacto disso na prevalência, né, de uso problemático, principalmente em adolescentes e principalmente naqueles adolescentes que já tinham alguma dificuldade emocional ainda, né? Então a questão do jogo pode ter ficado mais intenso mesmo, tá? Eu acho que eu já estou mais ou menos na hora, então queria agradecer a todos pela atenção e convidar vocês então para a gente passar para a próxima fase, né, que é a fase de perguntas e respostas, que vão ser feitas via chat, para a gente poder continuar conversando e pensando juntos sobre esse assunto. Oi, doutor Daniel. Eu lhe mandei por mensagem, nós temos muitas perguntas. Opa, ótimo. Então tá, deixa eu abrir aqui então. Deixa eu ver. Eu vou começar com um comentário, né? Talvez esses estudos não tenham levado em consideração que quando as crianças, adolescentes estão jogando, eles esquecem até das necessidades fisiológicas, sede, fome, porque as alterações neurológicas são tão intensas que não querem parar nem para comer. Bom, acho que, Josemar, vamos dividindo as perguntas, Tiago. Não, tranquilo. Na verdade, esses trabalhos levam em conta, né? Isso aqui, que fala que a criança não quer parar nem para comer porque está ativado o sistema de recompensa da criança, né? E ativa a motivação e ele vai ficando ali. Na verdade, são levados em conta, às vezes, até que essa fixação no jogo, nesse momento, até é um dos, vamos dizer assim, da atuação que vicia, né? Assim, no sentido desse sistema de recompensa que gratifica, gratifica, gratifica. Então, nos estudos são levados em conta assim. Inclusive, assim, a criança que não para comer, não para beber, a gente começa a ver que está com um problema de excesso, né? Então, assim, isso não está saudável e alguma coisa está acontecendo que a gente vai ter que intervir. Eu acho que a gente tem aí também, né, claro, um indicativo, um sinal de alerta, né, de que alguma coisa não está bem, mas ao mesmo tempo esse é um sintoma pouco específico, né, porque às vezes as crianças estão jogando bola, estão num aniversário ou em qualquer lugar que eles estejam brincando também com os amigos, é muito frequente de as crianças não pararem para ir no banheiro, não pararem para comer, né? Quando elas estão também envolvidas em outras atividades, assim. Então também com os jogos não é diferente, né? Claro que isso não quer dizer que eles não sejam muito estimulantes e, né, realmente acabem tirando o foco de outras coisas, mas é super importante, se a gente está falando em uso problemático, que a gente tenha outros critérios também mais específicos, né, de descontrole para ser usado, mas por ser realmente muito comum essa questão nas crianças e principalmente nas crianças, né? Deixa eu ver as outras perguntas aqui também que a Ana mandou. O processo de gamificação da educação pode prejudicar a atenção das crianças e adolescentes para as formas mais tradicionais de aprendizado?
né? Como a leitura em papel. Te É uma anima, pergunta cara? difícil, assim, no sentido que, claro, é que tem uma questão do engajamento, né? Que essas tecnologias nos facilitam, né? Então, um joguinho que tem movimento, que tem cor, tem luz, que tem música, às vezes eu consigo fixar a atenção dessa criança mais tempo do que um livro escrito, que tem menos atenção, que não tem barulho, né? E que a criança tem que usar a imaginação. Então, e até isso, né? O trabalho mental de jogar um videogame é menor que o trabalho mental de ler uma história e ter que fazer isso internamente, né? Então, é difícil dizer que a criança vai ficar mais atenta ao livro, é complexo. Tem uma questão da escrita, isso sim, parece que utilizar muito tarde e aparelhos computadores para digitar, não tem a questão manual da escrita que faz um reforço positivo, parece até prejudicar a questão da alfabetização e de conhecimento de letras, mas o contrário, eu tenho um pouco de dúvida, assim, se isso vai prejudicar a criança numa atenção do livro. Acho que em excesso até que sim, mas em excesso, como a gente está conversando, né, Daniel? Então, depende de um limite, né? Sim, provavelmente se isso está sendo utilizado num contexto educacional, né, com uma proposta, é um instrumento bem construído, com objetivos, né, também bem específicos, por um tempo limitado, eu acho que a tendência é que a gente tenha muito mais benefícios do que prejuízos, assim. Claro que acho que a questão da gamificação, às vezes, ela vai muito mais longe, né, é uma questão complexa, a gente pode ficar discutindo questões de persuasão, assim, né, do quanto realmente a pessoa está ali fazendo aquilo por sua livre, espontânea vontade ou não, e quais são as implicações disso também para o desenvolvimento, mas eu acho que dentro de contextos específicos, especialmente em termos de aprendizado, eu acho que os benefícios provavelmente excedem os riscos, assim, mas eu não sou super especialista em educação, né, pessoal, por favor. E parece sim, né, que está recomendado, parece ajudar e complementar. É um complemento, eu acho que uma troca completa não pode acontecer, mas parece que sim, com um complemento ajuda, mais benefício, como o Daniel falou, do que prejuízo. Uma outra pergunta, as pessoas estão crescendo mais ansiosas com a quantidade de estímulos, cores, sons, luzes dos games? Eu tenho dúvidas, eu acho, na verdade, que a gente tem várias outras causas para considerar aumento de ansiedade, né, nas crianças e adolescentes hoje em dia, mas definitivamente eu não vejo os jogos como sendo um dos fatores mais importantes, assim, né, relacionado a isso. Acho que as crianças têm, né, uma série de estímulos de uma maneira geral, né, e até talvez muito mais fora dos jogos do que nos jogos. Acho que, como a gente falou, né, Josemar, a questão do sono é um ponto super importante e super negligenciado, né? Assim, acho que dormir aparentemente não é muito produtivo, né? Então as pessoas realmente esquecem de algumas coisas essenciais, assim, né? E eu acho que isso é que acaba trazendo às vezes muitos problemas que são depositados, né, colocados na conta dos jogos, né? Então a criança está jogando e aí está ansiosa, então ela, bom, está ansiosa por causa do jogo, mas ela está jogando e talvez até independente disso ela não está dormindo bem, não está fazendo atividade física, tem várias outras situações da família também que podem estar acontecendo, mas onde tem o jogo no meio, a tendência a gente é se colocar a culpa no jogo, e acho que isso é uma coisa legal, assim, de a gente poder desmistificar, né, também para as pessoas que essa visão muito simplista, assim, muito reducionista, acho que tende a nos atrapalhar, assim, quando a gente vai fazer toda uma avaliação para ver o que pode estar acontecendo, né, na vida das pessoas, assim. Deixa eu ver o que mais aqui. Como iniciar um tratamento de jovem de 18 anos com vício grave em games? Né? Essa questão do tratamento, assim, acho que a gente não
acabou não entrando especificamente, até porque não tem tempo, né, também para isso, e a gente achou mais interessante abordar os aspectos diagnósticos, assim, né, e de desenvolvimento mais importantes. Em relação ao tratamento, acho que uma coisa que é super importante, assim, a gente precisa de uma avaliação clínica, né, a gente precisa de uma avaliação emocional, assim, geralmente, assim, até como a gente falou, tem muitos fatores envolvidos, né, nessa questão de dependência, e quando a gente consegue trabalhar essas coisas todas, o resultado do tratamento é muito melhor, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante é a questão de avaliar a motivação, né, para o tratamento, né? Geralmente, adolescentes, né, ou adultos jovens, quando vêm para o tratamento, assim como acontece também com problemas com o uso de substâncias, né, muitas vezes eles não reconhecem que tem algum problema e não estão interessados em fazer absolutamente nada para mudar, né, essa situação, que eles acabam achando que é problema dos pais, né, problema das outras pessoas que não entendem eles, assim, né? Então, muitas vezes, nessas situações, a gente até acaba optando por uma abordagem familiar primeiro, né, envolvendo os outros membros da família, para depois tentar fazer algum tipo de tratamento mais específico, assim, né? Quando a pessoa, por outro lado, né, reconhece que tem um problema e está afim, está interessado, né, em participar desse processo de mudança, claro, aí é muito mais, nossa vida fica muito mais fácil e a gente consegue, né, ter alguns outros recursos também para oferecer, né? Eu concordo, eu acho que o tratamento é individualizado e tu tem que entender o que está acontecendo e avaliar a criança como um todo, família, e baseado nisso traçar estratégias, assim, né? Mas eu acho que ela perguntou assim, quem eu procuro primeiro, eu acho que ainda é a psiquiatria, né, a psiquiatra infantil, é o melhor caminho, assim, para questões de vício, né. Tem uma outra pergunta aqui, Tia, sobre por que o uso de internet, redes sociais e celular não é considerado um transtorno ainda, né? Acho que a gente acabou falando, assim, né, os jogos são mais estudados, os jogos, às vezes, é um conceito um pouco mais homogêneo, assim, por mais que eles sejam muito distintos, né, eles são mais estudados há mais tempo e com com pesquisas de muito mais qualidade, né? Então, na medida que a gente tiver essas mesmas pesquisas, né, essas mesmas evidências de que o uso de internet ou de redes sociais, né, também configura, também traz prejuízo através desses mesmos mecanismos, assim, muito provavelmente eles vão entrar também como possíveis transtornos, né, também associados mediados pela tecnologia, assim, né? O uso do celular tem toda uma discussão, né, se realmente ele é, na verdade, o problema está no uso do aparelho, né, ou, na verdade, em aplicativos específicos que as pessoas acabam utilizando a partir daquele dispositivo, né? Então, esse é um assunto ainda muito debatido na literatura científica. Inclusive, até na minha palestra, vocês podem ver que às vezes eu falava videogames, eu falava tela, porque tem coisas meio que se entrelaçam, assim, né? Tem uma outra pergunta sobre o iDozer, né, que foram, enfim, acho que tu deve ter recebido também, tinha vídeos encaminhando as pessoas perguntando, cara, isso é fake, isso existe, isso é assim mesmo, né? Na verdade, enfim, o iDozer existe, né? A princípio ele é um programa que vende, disponibiliza estímulos sonoros, assim, mas então, assim, o iDozer existe, o iDozer é real. Agora, todo o barulho que está se fazendo a partir daí e os vídeos que estão circulando, realmente não. Acho que não sei dizer se está dentro de toda uma campanha de desinformação, mas que é desinformação, eu não tenho a menor dúvida, assim, porque isso definitivamente não tem a relevância prática, né, daquilo que está se dizendo, né, nesses vídeos que estão circulando por aí, né? Não são drogas, né? Não tem os mesmos efeitos
drogas, e realmente não aparece, nunca vi ninguém dizer que estava tendo qualquer tipo de problema relacionado ao idoso, né? Então, enfim. Deixa eu ver. Já existe algum tipo de programa de saúde para o atleta do esporte, né? Que são esportes eletrônicos, né? São as pessoas que jogam de maneira competitiva, né? Geralmente o pessoal associa isso com uma ideia de que, como a pessoa joga profissionalmente e por muitas horas por dia, ela tem mais risco de acabar desenvolvendo problemas, né? De acabar desenvolvendo um uso problemático. A minha impressão é que, na verdade, o risco ele está quando a pessoa está buscando se profissionalizar, assim, né? A pessoa está buscando jogar de uma maneira mais intensa para conseguir se destacar, né? E aí sim, às vezes a gente vê até a pessoa acaba tomando, usando muito energético, né? Ou até medicações também para poder ficar acordado, jogando mais tempo. Mas uma vez profissional, né, existe uma série de regras, né, que regulamenta assim essa profissão e que acabam protegendo muito mais a pessoa de ter problema, né? Ela não pode ter qualquer tipo de prejuízo na sua performance por jogar demais, né? Porque isso seria muito contraproducente, né? Então acho que o risco acaba, se existe, ele acaba sendo anterior, assim, quando a pessoa está querendo jogar bastante para acabar se profissionalizando, depois acaba sendo mais seguro. Deixa eu ver. Crianças me contam que aprenderam a burlar o sistema dos jogos para que não precisem aguardar o tempo necessário de outra vida, adiantando o relógio nos ajustes do celular. Penso que isto é grave. Poderiam comentar? Pois é, tia. Não, é que é interessante que ele achou um jeito de continuar o jogo, né? De não esperar o tempo. Volta naquela questão da recompensa, né? É que isso Esperto, acontece, na verdade, isso não necessariamente acontece tão mais assim em pessoas que já têm um uso problemático do que comparando com pessoas que não têm, né? Acho que em muitas atividades assim humanas, assim, né? A gente tenta sempre melhorar o nosso desempenho e às vezes a gente tenta explorar várias maneiras para conseguir acelerar as coisas, né? Então não vejo isso como um sinal de gravidade, assim. Acho que isso pode ser entendido dentro de todo um contexto, talvez, né, de Vai outras voltar naquela características. questão, mas isso é por horas? É um evento só? Naqueles 20 minutos que ele joga? É complexo, assim, né? Teria que olhar com um contexto global disso. Acho que aí a gente tem que focar mais na questão assim da perda de controle, né, da priorização e do prejuízo. Acho que esses sim são os critérios que são mais importantes de a gente se ater, né? Quais as consequências a longo prazo para a saúde da criança e do adolescente? Bom, não está muito especificado se é de uso problemático ou uso de telas em geral, né? Mas enfim, acho que se a gente for pensar em uso problemático, né, se esse uso problemático for realmente persistente, né, aí a gente vai ter uma série de prejuízos, né, como a gente acabou mencionando, assim, escolares, sociais, né, familiares, em termos de saúde também, né, e claro, acontecendo em momentos muito preciosos do desenvolvimento e que acabam também trancando várias outras sequências, assim, né, de acontecimentos ou de tarefas ou de coisas que deveriam estar acontecendo também na vida de cada um, assim, né? Então, sim, pode existir prejuízos a longo prazo. O que a gente tem muito poucos estudos, assim, é em relação a qual é, por exemplo, a porcentagem, né, de pessoas que têm uso problemático e continuam tendo uso problemático depois de 2, 5 ou 10 anos. Né? São muito poucos os estudos que a gente tem em relação, que acompanharam as pessoas ao longo do tempo, para ver quem continua tendo problemas e quem parou de ter problemas.
né? E às vezes os dados são bem conflitantes, assim, alguns mostram que a maioria continua tendo problemas, outros mostram que a maioria não tem mais problemas, né? Então acho que isso ainda é uma questão em aberto, né? Se fala muito isso, né? Que tem uma tendência a se resolver depois de um certo período, né? Então, em alguns lugares eu li um ano. Mas eu acho que é isso, é essa cadeia, né? Então, se eu não sou exposto a novas situações, eu não. Isso também vai depender da idade que a gente está falando, né? É um cérebro mais pronto, é um guri de 18, é uma criança pequena, ela está exposta, ela já fala, ela não fala. E onde é que está o prejuízo, né? Então, pensa, né? Um adolescente que tem prejuízo acadêmico, isso pode impactar para o resto da vida dele, consequências, então, de uma criança, um adolescente com potencial, né? Que tu acaba tolhindo ele, isso pode repercutir para toda a vida, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui interessante, Josemar, também, assim, quais os principais riscos dos pacientes que têm TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, e fazem uso de psicoestimulantes de longa duração, porém o foco atencional e o melhor desempenho, quando utilizando o medicamento, acabam estimulando o uso problemático ainda mais, né? Então, acho que isso, pensando assim, quando a gente tem, né, uma situação de comorbidade, né, a gente tratar uma delas melhora o prognóstico da outra, né? Mas em situações em que a gente daqui a pouco trata só uma e não trata, né, adequadamente, ou não consegue tratar, às vezes até por diferentes motivos, assim, né, a outra situação, realmente ela vai continuar ali presente e daqui a pouco vai continuar atrapalhando, né? Então, se a gente tem alguém com déficit de atenção e uso problemático de jogos e a gente só está tratando o déficit de atenção, né, o uso problemático de jogos vai continuar se fazendo presente e daqui a pouco o medicamento que a pessoa usa para o déficit de atenção pode acabar ajudando a pessoa a jogar mais e ficar acordada mais tempo, né? Mas acho que isso é importante, assim, que a gente não fazer alarde, assim, em relação a isso. Definitivamente não dá para dizer que o tratamento de uma coisa prejudica no tratamento da outra, né? Bem pelo contrário, a princípio eles se complementam, né? Mas isso acho que são coisas que têm que ser investigadas caso a caso, assim, né? E é isso, provavelmente esse TDAH não vai induzir depois ele, porque ele fica mais focado no jogo naquele período que ele vai jogar, não vai induzir um vício em jogos, né? Claro, a gente vai entrar em vários detalhes aqui, né? Por que essa criança está usando psicoestimulante num horário que ele não precisa, se ele não tem prejuízo, né? E tem a questão sempre que eu bati muito ali do controle parental. Então, se ele vai ficar mais 4 horas sob efeito do metilfenidato, ele vai ficar mais 4 horas jogando, ou interromper isso ativamente e levar ele a fazer outra atividade, né? Então, é complexo, assim. Parece que tudo eu falo a mesma coisa, mas eu acho que tem que individualizar. Algumas perguntas precisam ser individualizadas, né? E avaliada caso a caso. Isso, eu acho também super complicado de falar, assim, como regra geral, porque isso geralmente não funciona, né? As pessoas são muito diferentes, as condições todas são muito diferentes, né? Enfim, não dá para tratar tudo da mesma maneira, né? Tem depois uma outra pergunta, e depois do diagnóstico, quais são os melhores tratamentos, né? Eu acho que, enfim, o carro-chefe do tratamento, né, acaba sendo, enfim, além de uma boa avaliação, né, num primeiro momento, acaba sendo a psicoterapia, né? E aí tem vários tipos de psicoterapia, a gente tem, claro, mais evidências de psicoterapia cognitivo-comportamental, né? Enfim, até pela facilidade de ela ser estudada, mas outros tipos de psicoterapia também funcionam, né, para esse transtorno. Não existe nenhuma medicação que seja específica, né, ou aprovada para uso, né, no uso problemático de jogos, porque o papel das medicações acaba sendo um papel importante quando a gente tem outras coisas, né, também presentes que podem ser tratadas com o uso de medicação, né? Aí fazer esse tratamento é super importante para poder melhorar também o prognóstico do uso problemático de jogos, né? E aquilo que a gente tinha comentado, né? Quando a pessoa está motivada para o tratamento, aí a gente pode ter mais chances numa abordagem individual. Quando a pessoa não está muito motivada, às vezes
uma abordagem que envolva os pais, né, pode ser mais interessante, assim. Deixa eu ver o que mais. Tem uma pergunta interessante aqui, se o uso problemático de jogos pode acabar repercutindo em outras situações, como problemas com jogos de azar e abuso de substâncias, né? Na verdade, com relação a jogos de azar, tem todo um debate muito interessante assim, acontecendo, né? Porque existe o que a gente chama de convergência dessas mídias, né? As duas indústrias viram que tem muito a aprender uma com a outra, né? Tanto a indústria de games está introduzindo mecanismos que a gente via tradicionalmente nos jogos de azar, né? Nos jogos de cassino, jogos de aposta, assim. E a indústria dos jogos de azar está incorporando também elementos dos jogos digitais, né, nas suas, para deixar também os seus jogos mais atraentes e mais envolventes, assim. Então, isso é uma questão bem interessante, bem atual também na literatura, e acho que certamente a gente vai ter um uso mais, um certo risco, né? Nesse momento ainda é difícil de quantificar isso, né? Agora, tem muito mais crianças e adolescentes sendo expostos, né, à prática de jogos de azar através dos jogos digitais, né, do que a gente tinha 10 anos atrás, por exemplo. Né? Então, existe uma exposição precoce a um comportamento que, pelo menos no Brasil, assim como na maioria dos outros países, não é permitido, né, legalizado para crianças e adolescentes, né? Enfim, nem para adultos, muitas vezes. Vamos continuar aqui. Eu acho que é isso mesmo, né? Tem uma discussão toda se deveria ser subclassificado, deveria ser tudo um mesmo transtorno, né? Uhum. Tem aquela pergunta interessante que sempre acontece sobre qual é a idade, né, onde a gente deve, enfim, expor a criança ou apresentar para a criança, né, também esses recursos, assim, né? Ali na pergunta a pessoa fala também de várias coisas, né, de redes sociais, de jogos, enfim. Vai lá. Não, é que assim, a questão de orientação acho que é desde sempre, né? Desde uma criança pequena, tu já vai orientar e trabalhar em casa de que o que é correto, o tempo, o que é para adulto, o que é para cada idade. Então a gente vai incorporando essas coisas, né? Eu digo, é igual refrigerante, né? Tu não pega um bebê de 1 ano e dá refrigerante, assim como tu não pega uma criança de 10 e dá cerveja. Então, a gente vai introjetando para a criança que existem coisas que são dependentes do neurodesenvolvimento, né? Em relação a mídias sociais, fica um pouco mais complexo. A gente tem que avaliar o grau de maturidade dessa criança, o que ela está exposta, o grau de controle parental, né? A gente tem visto assim exposições muito precoces e esperando que crianças que ainda não têm um grau de maturidade tenham capacidade de gerenciar relacionamentos complexos e que até adultos, às vezes, a gente não pode pensar com a nossa cabeça numa criança de 10, né? Então, ela tem uma outra vivência, outra maturidade, outro neurodesenvolvimento. Então, não tem uma idade, assim, mídia social parece que é adolescente, tá? A Sociedade de Pediatria recomenda, inclusive, que nem fotos de crianças deveriam ser colocadas em mídias sociais para proteção contra questões de sexualidade, sequestro, rapto, exposição, né? Em relação às mídias, assim, tipo, digo, TV, videogame, eu acho que é isso. Orientar a criança, conversar. É muito claro essa questão das combinações. Tu tem 1 hora, tu tem 2 horas, tanto tempo depois da tarefa. Então, tu constrói um combinado e uma orientação a longo prazo com a criança, sabe? Exposição parece que só a partir dos 2 anos mesmo, né? É que tem toda uma questão até de qualidade, assim.
é diferente eu estar assistindo um filme com uma criança e conversando com ela, e mostrando, e dialogando, e dançando, e criando relação com ela, de uma criança que está sentada no sofá, vendo aquelas coisas repetitivas, 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 sem qualidade, sem interação. Então, até isso é importante, né? Que qualidade de tela essa criança está tendo, quem está com ela. A gente volta no controle parental da qualidade, do tempo e combinações. Quanto menor a criança, né, mais importante a presença, né, de um adulto ali participando daquele uso, né, se estiver assistindo um desenho, que fique o adulto sentado, porque às vezes tem muitos programas que são, a princípio, livres, mas daqui a pouco, para uma criança específica, tem algo que deixa ela incomodada, assim, né, que deixa ela agitada, desconfortável, ansiosa, enfim, né? Então, apesar da classificação indicativa, que é uma coisa acho super interessante, que a gente acaba utilizando muito pouco como recurso e a gente deveria utilizar mais, né? A gente não pode também deixar de individualizar, né, o efeito, assim, o efeito que cada mídia tem para cada criança em cada momento da vida, assim, né? E sempre pesando riscos e benefícios, né? Não dá para a gente achar que vai ter só riscos ou só benefícios. Às vezes a gente tem que construir junto com os pais, né? Qual é a melhor maneira, assim, de a gente poder maximizar os benefícios, né? Mas controlando para os principais riscos que podem estar envolvidos. Assim. Isso exige, claro, muito envolvimento, muita participação dos pais, né? Muito estudo às vezes, né? A gente acho super legal que os pais vão atrás, tentem entender cada vez mais o que os filhos estão utilizando, né? E aí, se for um interesse genuíno, assim, né? Se os filhos perceberem como realmente um interesse neles, né? Eles vão ficar super felizes de poder dar todas as informações que os pais precisam, assim, né? Para poder se aproximar, para poder se conectar mais com os filhos, e acho que essa conversa vai ser super protetora para diminuir realmente riscos mais adiante, né? E claro, quanto mais cedo, né, a gente começa a trabalhar essa questão dos limites de regulação, e isso pode ser feito com várias outras coisas que não só na questão das mídias digitais, né? Tem várias maneiras de a gente trabalhar também a questão do autocontrole, de autorregulação, né, junto com as crianças e a questão dos limites. Né? Isso é descrito, né, como um fator de proteção, né? Escutar a criança, né, conhecer a criança, entender o que está acontecendo com a criança são fatores de proteção para vício em jogos, transtorno de jogo, né? Exatamente como o Daniel falou. Depois tem uma outra pergunta sobre a questão do tempo de uso, né? Como ele se relaciona com a questão da perda do controle, né? Falando especialmente, claro, se a pessoa vira noites jogando, né? Na verdade, assim, virar noite jogando, né? É um comportamento cada vez mais comum de a gente acabar vendo em adolescentes perfeitamente normais, né? Isso não quer dizer que a gente, nem eu, nem o Josemar, recomende, né, que as crianças e adolescentes virem à noite jogando. Não é isso que a gente está falando, né? Agora, o uso para ser problemático, né? Ele tem que ser um padrão de uso persistente. Então, assim, virar uma noite ou outra jogando talvez não seja muito diferente, né, de a criança o adolescente ir numa festa e voltar de madrugada para casa, né, ou fazer um dormidão com os amigos e ficarem vendo TV a noite inteira e conversando, enfim, né, se for uma coisa esporádica, definitivamente não é risco para uso problemático, né? Se a gente estiver falando de um caso de uso problemático, isso vai ser um padrão de todo final de semana, né? Se virar à noite jogando, junto com o uso, né? Que vai ser cada vez mais prioritário e sem controle também durante a semana, né? Acho que aí fica mais fácil de a gente diferenciar, né? Entra de novo aquela questão que o Daniel falou muito bem da questão do prejuízo, né? Tem que ter prejuízo associado.
né? Irregularidade. Eu brinco, não é porque uma sexta que a criança não tinha aula no sábado, que ela passou um pouco, que nós vamos encontrar isso como um problema, né? Uhum. Tem mais 2 perguntinhas, cara, aqui, que a gente recebeu no Whats. Uma delas, acho que tu tinha comentado na tua fala, Tia. Como Sim. explicar para as crianças e adolescentes a diferença entre amigos presenciais dos virtuais? Esse é fator de proteção, né? Eu sempre repito no, no consultório, até, claro, essa questão muito de vício em jogos, não vê que é uma característica, é uma especialidade mais do psiquiatra, então a gente não costuma ver tanto na neuropediatria, a gente trabalha mais com essas questões de normalidade de videogame, e se passar de um limite, a gente pede uma avaliação para um especialista em saúde mental infantil, psiquiatria, né? Mas o que a gente recomenda é isso, né? Que tenha contato com pessoas que tu conhece presencialmente, né? Então, assim, que tu saiba quem são, que tu já tenha visto na tua frente, né? Não passar endereço para quem tu não conhece, não mandar fotos e vídeos e partes do corpo para quem tu não conhece. Claro que daí a gente entra, inclusive, para quem tu conhece, mas às vezes é bem difícil de tu introjetar numa criança, ainda mais a pequena nem se fala naquela questão do interesse do que o outro está pensando, né? Que a gente fala, né? É difícil ele entender às vezes, que pode ter outra pessoa do outro lado e essa outra pessoa não ser exatamente quem ele espera, né? Se colocar no lugar do outro, às vezes é bem complexo em crianças pequenas, assim. E pelo menos eu não consultório uso, né? Tu tem que conhecer, tem que ser teu colega, tem que ter certeza da idade dessa criança, né? E eu vejo isso às vezes até na questão, como eu estava falando de namoro, assim, eu tenho namorada, eu pergunto, mas tu namora? Namoro. Quem é ela? Eu nunca vi ela na minha frente, mas a gente namora há 3 anos, eu amo muito ela, né? Então, às vezes é difícil separar mesmo o real do, do virtual, né? Sim, tem Não sei se tu quer uma acrescentar, Daniel, mas intersecção, assim, né, bem interessante, assim. Enfim, primeiro que são, às vezes, muitos relacionamentos diferentes, né, também possibilitados por uma tecnologia que não existia alguns anos atrás, então tem realmente muitas coisas novas surgindo, não necessariamente problemáticas, né, obviamente, mas coisas diferentes que a gente vai tentando entender, assim, né, o que está acontecendo, ver até que ponto está sendo benéfico, está trazendo algum tipo de sofrimento, né, para a gente poder entender nesse sentido. Né? Acho que uma coisa que eu acho que tu falou, Tia, que eu acho que super importante é que tem essa diferenciação, né, entre amigos que a pessoa nunca viu na vida, né, e os amigos que a pessoa está mais acostumada a ver, mas agora essa distinção também entre o que é real e o que é virtual, ela acaba sendo, às vezes, ela funciona mais na cabeça dos adultos do que na cabeça dos jovens, né? Dos mais jovens, assim, onde para eles, assim, um contato, uma experiência online, uma experiência, enfim, que a gente chama virtual, ela tem um impacto muito claro, muito definido no dia a dia deles, né? Então é muito difícil, assim, acho que isso deixa mais difícil essa tarefa, assim, de a gente separar o que é virtual do que é real, né? A gente acaba falando mais em online, offline, mas mesmo assim porque é uma muito tem um real para eles, impacto. né? E não é porque eu entendi, é complexo isso, porque não é. O digital também é Física, real assim, para eles, né? e A tem um experiência existe, a impacto, sensação existe, né? isso, e tem um impacto muito claro no dia a dia deles, né? Assim como coisas que acontecem na escola depois vão impactar todas as conversas, né? Por redes sociais e por jogos depois, assim, também. Enfim. É um dos problemas que a gente tem com bullying, né? Pelo menos na neuropediatria a gente vê isso. O bullying acontecia na escola, se a criança ia para casa, se terminava, acabava lá, né? Tinha a proteção da família e da distanciamento espacial, digamos assim. E agora a criança sai da escola, vai para casa e continua o bullying no WhatsApp, no Facebook. Então isso potencializa ainda mais e retroalimenta, né? Sim, aí é difícil de a criança, quando ela vê as coisas, vê as pessoas falando mal dela, né? Mas também ela fica muito mal por não estar vendo, mas achar que seguem falando também mal dela, né? Então isso tem É um verdade. impacto, tem um alcance muito maior
E às vezes são casos realmente que não adianta trocar de turma, trocar de colégio, né? Porque teria que trocar de planeta, né? Sim, o grupo do WhatsApp para ela continua, né? Naquele grupo ali estão falando de mim. Não. Acho que é isso, Daniel. Eu acho que encerramos por aqui, né? Acho que foi a ordem que a gente recebeu aqui. Isso. Já estouramos o tempo. Então, Josemar, foi muito legal te conhecer e falar contigo. Hiper especialista nisso. E, enfim, parabéns. Agradecemos todas as pessoas aí que ficaram nos aguentando até essa hora. É muito legal poder também responder as perguntas, né? A gente sempre consegue pensar outras coisas e aprender junto também com vocês. Então, acho que foi bem divertido para a gente. Esperamos que tenha sido também para todos que estão aí nos assistindo. Guilherme? Então, muito obrigado a todos os participantes, né, que contribuíram com as suas dúvidas, que enriqueceram muito essa discussão e ajudou que todos nós pudéssemos aprender um pouquinho mais, né. Pedir para todos acompanhar as nossas páginas nas redes sociais para se manter informados sobre as atividades da ANRICS, né, inclusive de educação para a saúde. E vamos encerrar essa excelente atividade parabenizando e agradecendo ao Dr. Josemar e ao Dr. Daniel pelas excelentes apresentações. Boa noite a todos. Até a próxima. Uma boa noite. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. O ciclo de palestras, então, contou com a parceria da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Contamos com o apoio do Colégio Sinodal de Tramandaí e do Colégio Espírito Santo de Canoas. E contou com o patrocínio da Ensina Mais Porto Alegre Boa Vista e Ludic English School. Lembramos a todos de nos acompanhar nesse evento, né, que nos acompanharam, para seguir no Instagram em @ANRIGSOficial, para ficarem por dentro dos eventos e informações de qualidade na área da saúde. Lembrem da nossa promoção, né, do nosso sorteio. Amanhã a gente posta lá os sorteados. Agradecemos a participação de todos e uma boa noite.